Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 8ª aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. Nós iremos concluir o nosso livro 4, unidade 8, capítulo 2, a poesia no mundo digital, páginas 58 e 59. E o nosso item abordado será crase. As atividades referentes a essa aula são atividade da página 58, mão na massa, página 59 e a nossa ficha de atividades, páginas 31 a 36. Gente, vamos lá dar uma estudada em crase, na tão temida crase. Crase é um conteúdo muito complexo, porque tem suas regras de utilização, tem as regras para não utilizar, temos também ainda as que são facultativas, então muita gente tem dificuldade em crase. Que a gente vai começar a estudar crase, né? Mas saibam que vocês irão estudar crase por muito tempo, Fundamental 2, no ensino médio, porque é um conteúdo bem extenso. Então vamos lá para a nossa página 58. Vamos ler mais uma tirinha. Letra A. Aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Esse é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite em frente à orla para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Vamos lá. Você sabe o que é crase e que relação ela tem com a letra A? Bom, gente, a relação da crase com a letra A é porque a crase ela é a contração da preposição a com o artigo a. Nós estudamos que as preposições e os artigos eles podem se combinar ou se contrair quando usados juntos. A gente estudou que ele pode se combinar quando a gente junta os dois e não há uma mudança na escrita, como por exemplo a mais o, ao. E pode acontecer uma contração quando você junta e ele muda a escrita, por exemplo, de mais ó, dó, não é isso? Então vamos lá, vou ao museu, porque quem vai a algum lugar. E a da preposição da exigência da regência do verbo, mais o ó de o museu, a mais ó, ao. Por isso, vou ao museu. E se eu trocasse, no caso aí, o museu por praia, como é que ia ser? Vou à praia? Como é que ficaria? Lembrando, a mais a é igual a com crase. Então, seria vou à praia, esse a com crase. Então, quando a preposição a, ela se encontra com os artigos a ou as, nós vamos representar essa contração adicionando um acento grave. E a essa contração nós chamamos de crase. Então, o nome do acento é acento grave e o nome dessa contração é crase. Importante, primeira coisa, se eu vou fazer a mais a para ser crase, eu uso a somente antes de palavras femininas, não é assim? Então, a minha crase também só vai existir antes de palavras femininas. Pedirei às meninas que façam silêncio, porque quem pede, pede algo a alguém. Enviamos os poemas às professoras do 5º ano, porque quem envia algo a alguém. Vou à palestra daquele poeta de que você gosta, porque quem vai a algum lugar. Então vamos lá, gente, para que vocês possam entender um pouco mais, eu fiz aqui alguns exemplos, tá? Algumas explicações para que vocês compreendam melhor o uso da crase. Então vamos primeiramente estudar o uso obrigatório da crase, tá? Porque a gente tem um obrigatório e tem um facultativo. Eu não coloquei o facultativo para vocês, porque para o facultativo existem algumas exigências de conteúdos que vocês não viram. Então eu coloquei somente o obrigatório e alguns que vocês possam compreender. Então vamos lá. Quando eu falo de possam compreender, porque vocês não viram todos os conteúdos da língua portuguesa. E existem alguns conteúdos que servem como base para a crase. Se você não viu, não adianta eu trazer aqui para tentar mostrá-los, porque vocês provavelmente não compreenderão. Primeiro caso, quando o verbo exigir a preposição e se houver um artigo a e um substantivo feminino.
Foi o que a gente acabou de falar. Isso vai depender da regência do meu verbo. Se o meu verbo exigir uma preposição, um complemento com preposição e a preposição for a, e o meu complemento for uma palavra, né, feminina, eu vou colocar crase. Exemplo, se ela levou o filho à festa, porque quem leva alguém a algum lugar. A festa, no caso aí, com crase. Os funcionários foram à manifestação contra o corte de verbas, porque quem vai a algum lugar. Por isso, a com crase. Pode perceber ali que é uma exigência do verbo e, ao mesmo tempo, com essa exigência, você une com o artigo que vem com o complemento. Próxima situação, expressões que indiquem horas. Muito cuidado. Primeira coisa, o acento ele é utilizado antes de hora exata, tá bom? Por exemplo, minha aula de italiano começa às 15 horas, é uma hora exata, né? Então, eu coloco crase. Mas, existem alguns casos que essa crase não vai entrar quando for questão de horas. Por exemplo, se eu usar as preposições para, desde, até, não vou utilizar crase. Exemplo, ele está no aeroporto desde às 16 horas. Usei a preposição desde, não tem crase. Vou estar em casa até às 20 horas. Usei a preposição até, não tem crase. O encontro da turma ficou marcado para as 14 horas. Então, mesmo jeito, preposição para, não vou usar crase. Próxima situação, em locuções que vão indicar modo, tempo e lugar. Olha aqui meus exemplos. Às vezes viajamos no fim de semana. Na correria fez maquiagem às pressas. Tá? Então, olha só. A gente tem aqui eu separei algumas expressões que levam o crase para que vocês entendam. Expressões que indicam tempo. Às vezes, à noite, à tarde, que indicam lugar. À frente de, à beira de, à exceção de. Indicam modo, a proporção que, a medida que. Todas essas locuções, elas levam crase. Próxima situação, com pronomes aquele, aquela, aquilo, se fizerem contração com a preposição a. Por exemplo, não empreste dinheiro àquela pessoa. Porque quem empresta algo a alguém. E como ele vai juntar esse a e esse alguém é aquela pessoa, a mais aquela com crase. Tá bom? Então, nessa situação, se houver essa contração, a exigência da preposição a depois do verbo, e você for utilizar aquela, aquele ou aquilo, contrai e coloca a crase no a de aquela, ou aquele ou aquilo. Uma dica muito interessante para saber com relação à crase, com relação a ir para algum lugar. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Né? Então, se o meu vou, quando eu voltar e usar o da, você vai colocar a crase. Mas se você usar o de, não coloca crase. Exemplo, vou à Europa. Vamos usar a regra do voltar. Volto da Europa. Então, aqui a crase. Fui a Roma. Não é? Tem foi, né? Ou foi, ou fui a Roma. Voltou, não usa da Roma, é de Roma. Se eu usei o de, não a crase. A regra é muito simples. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? E agora a gente vai estudar quando não usar a crase. Primeira coisa, antes de pronomes pessoais, tá bom? Tanto reto quanto oblíquo. Reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o oblíquo vai ser qual? Aquele li, ó, a, entreguei, entreguei, a, entreguei, né? Então, olha só, quando tiver pronome oblíquo, pronome pessoal do caso reto, nada de usar crase. Exemplo, falamos a ela sobre o assunto. Não tem crase porque ela é pronome pessoal do caso reto. Outra situação, antes de pronomes demonstrativos. Isso, esse, este, isso, isto, aquilo, aquele, aquela. A não ser naquela situação lá que eu falei do verbo, né? Caso contrário, nesses pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa, e o isto, não utiliza, tá bom? Outra situação, verbos no infinitivo. No caso aqui, gente, é aquele infinitivo impessoal, que é o verbinho que termina com R.
celebrar, comer, brincar, nada de usar crase antes de verbo no infinitivo. Próxima situação, antes de palavras masculinas. Crase somente antes de palavras femininas. Exemplo, gosto de passear a pé. Gente, pé é uma palavra masculina, é o pé, então esse a pé não tem crase. Há 300 pessoas a bordo do navio. Bordo, né, no caso aqui, navio, tudo masculino, então nada de usar crase nessa situação. Exceção quando a gente usa a moda de, porque aí é aquela locução feminina que eu já havia falado antes, né? Ele pintou um quadro a Picasso. Esse a Picasso significa a moda de Picasso. E aí é como se eu substituir isso pela minha locução feminina. Nesse caso, a crase. Ele fez uma defesa a Tafarel, né? Que é o goleiro, que era o goleiro da seleção. A moda de Tafarel. Então, nesse caso, a crase. Próxima situação, não se usa crase entre palavras repetidas. Dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta, certo? Ficamos cara a cara com a festa, na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor? Experimente dar o soro gota a gota. Nesse caso, não há crase. Antes também de artigos indefinidos, a gente não usa crase. Uma, uns, umas. Ele foi a uma festa na semana passada. Não tem crase. Outra situação antes de numeral cardinal, exceto quando esse numeral cardinal indicar uma hora exata. Se não tiver numeral cardinal, que são aqueles que indicam contagem, 1, 2, 3, 4, 5, não usa crase. O conteúdo foi explicado a 3 alunas desatentas. Olha o 3 aí, no caso, não usa crase. Põe aqui as rimas da crase para que vocês possam memorizar melhor. Vamos lá? Diante do pronome, de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino. Diante de ação, crase é marcação. Palavras repetidas, crase proibida. Ah, mas aquele, crase nele. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Diante de cardinal, a crase passa mal, né? Faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial, feminino e locução, coloque crase, meu irmão. Então aqui a gente tem todo o resuminho, né? Rimando aí para vocês compreenderem melhor o uso da crase. Agora vamos para a nossa atividade, página 59. Item A, a gente vai colocar o a, as, com ou não crase. Item A, não tem crase. Graças a ele, tudo ficou pronto. Por que não tem crase aí? Porque nós estamos colocando o a antes de um pronome pessoal do caso reto. Não tem crase. B, vamos às montanhas no inverno. Nesse caso, tem crase. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. C, já coloquei a ração, coloquei ração para as gatinhas. E também não tem crase. Item D, você vai à festa de fim de ano da escola. Quem vai a algum lugar. Crase. Item E, esse texto diz respeito a tudo que já estudamos. Esse tudo aí, palavras indeterminada, não tem crase. F, vou contar a meus irmãos que ganhei um concurso. Esse meus pronome possessivo também não tem crase, porque quem conta algo, alguém, mas no caso aí, meus irmãos, palavra irmãos é masculina, por isso não tem crase. Segunda questão, página 59. Nós vamos marcar, certo, os itens em que a crase foi aplicada incorretamente. Então, vamos lá. No primeiro está incorreto, porque foi usada aí a crase antes de um pronome, não é isso? No caso aí, o meu pronome possessivo, então não tem crase nesse caso. Próximo, a crase aí nós temos de entregar o relatório à diretora, teria crase, porque quem entrega algo a alguém, e não colocaram, né? E no próximo, ele é a menina, e também não é crase, porque não é nenhuma preposição, um artigo que vem acompanhando a palavra menina.
iremos agora reescrever as palavras da atividade anterior, corrigindo-as. Primeiro ficou o seguinte, sem crase. Quando liguei para minha avó, ela já estava me esperando. Próximo, colocando a crase, nós temos de entregar o relatório à diretora. E na próxima, ela é a menina de quem ganhei o presente de amigo oculto. Não tem crase. Agora nós vamos para a nossa ficha de atividades. Vamos colocar a crase quando for necessário. Item A, fomos à Fortaleza. Tem crase, porque quem vai a algum lugar. B, passear à tardinha. Também tem crase, né? Porque é uma expressão feminina. Uma locução, no caso. Item C, não tem crase, né? Luana viu a bolsa com sua amiga. Que nós temos somente artigos relacionados a essas palavras. Item D, hora exata, coloca crase, né? Chegaram às 9 horas. Item E, dirigiu-se a tia. Quem dirige-se a alguém. Então, aí tia é palavra feminina, coloca crase. No item F, não tem crase, né? É só um artigo que está acompanhando. E no item G, quem vai a algum lugar. Cidade é a palavra masculina, então a gente coloca crase. Segunda questão, mesma coisa aqui, vamos fazer a mesma situação. Márcia vai à feira. Quem vai a algum lugar e a feira é a palavra feminina, coloca crase. Andar a cavalo, não tem, porque cavalo é uma palavra masculina. E falta a aula, no caso aí, quem falta a alguma coisa, a aula é a palavra feminina, coloca-se crase. Na terceira questão, nós iremos preencher, certo, com a preposição adequada. Então, a gente tem que analisar aqui a regência do nosso verbo. Item A, ela viajou. Pode colocar de, com, sem, óculos. Item B, na final, o menino de Curitiba cantou. Você pode colocar para, com, sem, após o cantor baiano. Quarta questão, vocês irão escrever 4 frases em que se utiliza a crase. Página 33, nós iremos pintar as preposições. Item A, Lúcia irá de avião. Preposição aí, de. B, Paula foi até o parque com Jasmine. Até é a preposição. C, nada existiu entre nós. Entre, preposição. D, a encomenda não chegou até agora. Até, preposição. Depois de estudar, irei brincar. Preposição de. Segunda questão, nós iremos reescrever as frases fazendo as contrações. No item A, contração em mais O. Fica nó. Lucas jogará bola no próximo sábado. B, em mais A, na. Lia fará uma festa na casa dela. C, em mais uma, numa. O sapato está numa prateleira do guarda-roupas. D, em mais O, nó. Juliana só irá ao mercado no fim do dia. Terceira questão, nós iremos colocar aqui termos, se for necessário. Porque nós sabemos que nós temos 3 tipos de regência do verbo, não é isso, gente? A primeira regência aí, no caso, o verbo que não precisa de complemento, tem sentido sozinho. O verbo que precisa de complemento sem preposição e o verbo que precisa de complemento com preposição. Item A é o verbo assistir. O verbo assistir, quando ele tem o sentido de ver, né? Você utiliza, sim, a preposição a. Eles assistiram ao filme na semana passada. B, aquela casa custou caro, né? Não precisa aí de uma preposição. C, entendemos que era necessário obedecer. Quem obedece, obedece a alguém, ao diretor. Item D, quem vai a algum lugar. Vamos à biblioteca. Item E, a desobediência implicará multa. Não precisa colocar nenhum complemento aí depois do verbo implicar. F, a enfermeira assistiu pessoas doentes. Nesse caso é assistir com o verbo de dar assistência, né? De ajudar. Não tem preposição. Meu primo mora. Quem mora em algum lugar. Mora em outra cidade. Quarta questão, vocês irão escrever 4 frases utilizando preposições diferentes.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Eu sei que crase é uma coisa um pouco mais complicada, mas eu espero que vocês tenham entendido. No caso de dúvidas, tá? Vocês podem estar aí perguntando na aula ou enviando através do canal. Espero que vocês continuem estudando e se dedicando. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!